Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para dar encerramento na série de vídeos em que falamos sobre a aplicação de insumos à taxa variável na agricultura de precisão. Eu sou o Lucas e o tema de hoje é situações nas quais a taxa variável é mais eficiente que na taxa fixa. No vídeo anterior, falamos sobre a obtenção e tratamento de dados para mapas de aplicação em taxa variável, onde abordamos os principais pontos sobre a geoestatística e a sua aplicação na agricultura de precisão. A verificação da dependência espacial, o semivariograma, que é o medidor de grau de semelhança entre os pontos vizinhos, e a interpolação dos dados como forma de estimar valores de pontos para locais onde não houve coleta de dados. Ressaltamos ainda a imensa contribuição da geoestatística para o planejamento de adubação e pulverização e outras importantes atividades realizadas nas propriedades agrícolas, que possibilitam o melhor aproveitamento dos insumos e colabora para uma atividade rural rentável e sustentável, já que a captura adequada de dados e das informações do ambiente pesquisado, além da aplicação de métodos adequados de avaliação, proporcionam ao agricultor conhecer como se encontram realmente os fatores produtivos, conduzindo a uma correta tomada de decisão no que se refere à gestão dos recursos a serem empregados na produção. E hoje, neste último vídeo da série, abordaremos mais especificamente algumas situações em que a aplicação à taxa variável é mais eficiente do que a aplicação à taxa fixa, onde tomaremos por base experimentos realizados em algumas culturas, cujos dados foram divulgados por pesquisadores que trazem informações relevantes, indicando ao produtor rural quais as possíveis vantagens de se aderir à agricultura de precisão, sobretudo como forma de realizar o gerenciamento eficaz da sua propriedade. Bom, pessoal, uma das relevantes análises que podemos citar foi publicada em 31 de maio de 2011 pela revista científica Enciclopédia Biosfera, pertencente ao Centro Científico Conhecer, sobre o título Demonstração da viabilidade técnica e econômica da utilização de taxa variável em área manejada com agricultura de precisão, onde os autores da pesquisa, Maurício Roberto Querubim, o professor doutor Antônio Luiz Santi, Moacir Tuzin de Moraes e Andervan Amaral realizaram testes em uma área agrícola de 66,64 hectares com plantação de milho localizada no município de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de analisar a variabilidade técnica e econômica da utilização da taxa variável. De acordo com o que consta na publicação, os valores dos atributos de acidez e fertilidade do solo foram obtidos a partir de amostragens georreferenciadas, e os mapas temáticos dos atributos de fertilidade e de aplicação à taxa variável foram gerados utilizando o método geoestatístico de interpolação de dados, a krigagem linear, explicado no vídeo anterior. Já a análise econômica foi baseada nos preços médios de insumos e serviços adotados na região onde foi efetivada a pesquisa, chegando-se à conclusão, de acordo com a afirmação dos próprios pesquisadores, de que a aplicação de insumos em taxa variável possibilitou racionalizar a quantidade de insumos aplicada, intervindo na fertilidade do solo conforme as necessidades da cultura, bem como promovendo a redução nos custos de produção, caracterizando-se como uma ferramenta de agricultura de precisão economicamente viável para a utilização em lavouras comerciais. Essa conclusão levou em conta todas as despesas geradas ao produtor nos dois métodos de aplicação de insumo, a taxa fixa e variável, analisados pelos pesquisadores, que informaram na publicação de que a deposição de calcário à taxa variável para a devida correção de acidez do solo demandou 513,61 toneladas totais do produto, contrastando com o método utilizado tradicionalmente, com base na taxa fixa, onde a aplicação do insumo seria de 541,76 toneladas, ou seja, um acréscimo de 28,15 toneladas no consumo do produto se comparado ao primeiro método, demonstrando desse modo que a racionalização na utilização do insumo gerou como consequência uma economia ao produtor rural. O mesmo ocorreu com a aplicação de fosfato monoamônico,
Eis que, ao utilizar as técnicas de agricultura de precisão, a demanda total foi de 23,61 toneladas do produto contra 28,22 toneladas quando analisado tradicionalmente pela média, o que representa quase 5 toneladas de economia do produto. Observou-se, no entanto, uma dissonância na tendência de economia de insumos no que se refere à aplicação à taxa variável do produto cloreto de potássio, cuja demanda foi de 13,29 toneladas totais para aplicação nesse método e de 11,40 toneladas quando analisado tradicionalmente pela média, ou seja, quase 2 toneladas a mais do produto quando aplicado no sistema taxa variável. A explicação dos pesquisadores para a ocorrência desse fato é a de que os altos índices de potássio presentes em parte da área analisada elevou a média de potássio na área total, motivo pelo qual não haveria necessidade de deposição de um volume muito grande do produto no caso da aplicação pela média, diferente do que ocorre à taxa variável, onde a área será tratada de acordo com a sua real deficiência. Ao final do documento, os pesquisadores apresentaram os valores dispendidos para a aquisição dos 3 produtos citados, calcário, fosfato e cloreto de potássio, que somaram juntos a importância de R$ 74.606,02 com o uso da agricultura de precisão, ou seja, a aplicação à taxa variável em contrapartida à aquisição pelo método tradicional com taxa fixa, totalizou o valor de R$ 80.462,20, sendo que a diferença entre eles supera os R$ 5.000, chegando a quase R$ 6.000 de economia na área total com a utilização da aplicação à taxa variável. Levando-se em conta ainda os custos com a amostragem de solo e a aplicação dos fertilizantes e do calcário, observou-se uma diferença de R$ 3.123,76 a menos na área total analisada quando se utilizou das técnicas de aplicação à taxa variável, ou seja, uma redução nos custos de R$ 46,88 por hectare, quando comparado ao manejo tradicional, o que levou os pesquisadores a concluírem um estudo afirmando que a adoção da tecnologia de aplicação em sítio específico é viável economicamente. Pelo que se depreende da pesquisa realizada, além da variabilidade econômica, a aplicação dos insumos à taxa variável parece ter se mostrado mais eficiente do que a aplicação à taxa fixa, já que, como resultado final, os pesquisadores afirmam que a aplicação de insumos à taxa variável possibilitou racionalizar a quantidade de insumos aplicada, intervindo na fertilidade do solo conforme as necessidades da cultura. Outro importante estudo publicado no 12º Congresso Latino-Americano e do Caribe de Engenharia Agrícola no ano de 2016 pelo professor da Unicamp, Marco Ospina Patino, e pelo estudante de doutorado à época, Fernando Rodrigues de Amorim, foi a pesquisa que objetivou realizar a análise econômica comparativa entre os sistemas de aplicação de fertilizantes à taxa fixa e a taxa variável em plantação de cana-de-açúcar. A pesquisa, que teve como tema análise econômica de 2 sistemas de aplicação mecanizada de fertilizantes em cana-de-açúcar, foi realizada a partir da apreciação de mapas de recomendação de insumos gerados após a coleta de amostragem de solo, de onde se obteve informações sobre o teor dos nutrientes, sobretudo do nitrogênio, fósforo e potássio, macronutrientes essenciais, de uma área de 80 hectares na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, conforme consta na publicação do documento. De acordo com os autores, a análise comparativa da viabilidade econômica dos 2 métodos foi realizada calculando os indicadores de rentabilidade, com a apuração dos custos de produção e as receitas, efetuando uma estimativa para 5 safras. Desse modo, observou-se que, utilizando o sistema de taxa fixa de deposição de fertilizantes, os custos de plantio para 80 hectares atingiram um valor de R$ 478.432, diferente do que ocorreu no sistema de taxa variável, onde os custos de produção totalizaram R$ 420.966 para a mesma área, ou seja, uma diferença de mais de R$ 57.000 entre os sistemas. Foram computados ainda os custos do valor presente líquido, que é a diferença entre o valor presente das entradas e saídas de um recurso menos o investimento inicial, que foi de R$ 64.718,14 no sistema de aplicação à taxa fixa,
cujo capital investido pelo produtor seria recuperado em 4,2 anos, e de R$ 262.444,71 na aplicação à taxa variável, cujo capital investido pelo produtor seria recuperado em 2,2 anos. Ao final do trabalho, os pesquisadores concluíram que o sistema de aplicação à taxa variável é o mais viável para o plantio e o manejo da cana-de-açúcar em todos os quesitos. Eis que reconheceram a diferença mostrada pelos números, sobretudo no que se refere aos custos de manutenção com fertilizantes da cana-de-açúcar, que no sistema de taxa fixa foi de R$ 862,62, enquanto no sistema taxa variável atingiu o valor de R$ 342,46, ou seja, uma diferença exorbitante de 251,89% entre os dois sistemas. Desse modo, fica claro que a eficiência do sistema de aplicação de insumos à taxa variável traz benefícios de toda a ordem ao produtor e pode traçar seus objetivos com foco no desenvolvimento seguro da sua atividade, sabendo que utilizará somente o que for realmente necessário à cultura, já que, de acordo com as palavras dos próprios pesquisadores, a decisão estratégica para conduzir os fertilizantes necessários para o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar está sendo um dos fatores essenciais para a permanência de agricultores nessa atividade. Uma outra pesquisa de extrema relevância e que merece apreciação é a do professor Telmo Amado e seus alunos, todos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cujo trabalho foi denominado Projeto Aquários Cotrijal Polo de Agricultura de Precisão, tendo sido publicado no próprio site do projeto, que pesquisa, aperfeiçoa e difunde novas tecnologias aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, juntamente com parceiros da iniciativa privada e pública. No trabalho foram apresentados os resultados da análise econômica de duas propriedades, uma localizada em Saldanha Marinho e outra em Colorado, ambas no estado do Rio Grande do Sul, e que possuíam características distintas, sendo que em uma delas a utilização das ferramentas de agricultura de precisão, a taxa variável, permitiu que houvesse uma racionalização do uso dos fertilizantes, com redução de 53% da quantidade aplicada em relação à área em que o produtor utilizava somente insumos à taxa fixa. Essa racionalização gerou, de acordo com o estudo, uma economia de R$ 7.979 em fertilizantes. O estudo demonstra ainda que os custos operacionais, que incluem a amostragem de solo, análise de laboratório, geração de mapas e a aplicação à taxa variável do fósforo e potássio, baseado em serviços terceirizados com preços médios praticados na região, foram mais elevados na agricultura de precisão do que na aplicação à taxa fixa, que inclui somente uma análise de solo por lavoura acrescida dos custos de semeadura. Ao tratar sobre o resultado final do trabalho, os pesquisadores ponderaram que para a propriedade agrícola que utilizou a aplicação à taxa variável, houve uma economia de R$ 5.537, incluindo os custos operacionais e de fertilizantes, alertando, porém, que isso ocorreu devido ao histórico de boas adubações realizadas em anos anteriores, o que cria condições favoráveis ao solo. Na outra propriedade, apontou-se que o valor gasto para a aquisição do fertilizante a ser utilizado à taxa variável apresentou uma economia de R$ 2.400 em relação à taxa fixa. Porém, o custo operacional para essa aplicação foi de R$ 2.835 a mais do que na agricultura convencional. De modo geral, os pesquisadores afirmaram que o resultado final foi ligeiramente melhor, R$ 435 na aplicação à taxa variável do que no sistema convencional, ressaltando ainda que, devido ao plano de adubação proposto contemplar a correção das áreas com baixa fertilidade, isso poderá resultar em maiores rendimentos, transformando este resultado negativo em lucro para o produtor. Todos esses dados que acabei de explanar de forma resumida demonstram, ainda que de maneira superficial, a potencialidade e eficiência que as ferramentas da agricultura de precisão, sobretudo a aplicação à taxa variável, possuem para gerar economia, maior produtividade e preservação do meio ambiente. Lembrando sempre que isso só se tornou possível em decorrência da utilização de sistemas que estabelecem o posicionamento geoespacial das máquinas e equipamentos utilizados na agricultura de precisão. Então, pessoal, para concluir, conforme podemos constatar,
pode ser plenamente possível otimizar as aplicações de insumos, aprimorando o retorno econômico e a conservação das propriedades desejáveis das terras agricultáveis, com a regular utilização dos métodos e ferramentas utilizadas pela agricultura de precisão. Possibilitar, portanto, ao agricultor o acesso ao conhecimento tecnológico, estimulando a adotar soluções que tragam benefícios econômicos, sociais e ambientais a todos que dele dependem. É o caminho mais seguro e eficaz para uma agricultura renovada e com foco no bem-estar das futuras gerações. Então chegamos ao fim da série em que falamos sobre a aplicação de insumo à taxa variável na agricultura de precisão. Foi um prazer estar com vocês aqui, trazendo informações sobre a nova era da agricultura. Eu espero que vocês tenham adquirido esse conhecimento e que fomente a cada dia mais buscar novas informações sobre esse assunto. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.